Salve Maria Santíssima. Então vamos aqui para mais uma live. Desculpe a bagunça. Falando um pouquinho sobre esse livro chamado Audi Filia, Avisos para os que desejam servir a Deus, do grande São João de Ávila. Grande santo espanhol, doutor da igreja, San Juan de Ávila. No capítulo 54, ele vai dizer o seguinte. Bem-vinda, Paula. Não seguir o próprio juízo. Há algumas características que apresentam os enganados a que nos referimos no capítulo anterior. O quanto convém buscar o parecer de outro e os prejuízos causados pelo amor ao próprio juízo. Deveis saber que algum daqueles aos quais me referi no capítulo anterior, aqueles que são iludidos pelo demônio, né? Eu já falo aqui um pouquinho. Deveis saber que algum daqueles aos quais me referi no capítulo anterior são pessoas sem estudos e cordialmente inimigas dos letrados. E se porventura sabem um pouco de latim para ler e trazer consigo um Novo Testamento, é tanto o crédito que dão a si mesmos, pensando acreditar em Deus, e apoiam-se em alguns argumentos tão levianos, aos quais se apegam com tanta cegueira, que por mais clara que seja sua leviandade, não conseguem livrar-se deles. São tão atrevidos e tão difíceis de convencer que, como diz a Escritura, é melhor encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. Provérbio 17, versículo 12. Vou repetir. É melhor encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. Têm muito presente na memória e repetem com frequência estas palavras de São Paulo. A ciência incha, a caridade constrói. 1 Coríntios 8:1. Com isso se acham no direito de desprezar os sábios como se fossem pessoas inchadas e valorizam a si mesmos como pessoas cheias de caridade. E não percebe que são eles que estão inchados de soberba de santidade. Ou seja, existem pessoas que se acham mais sábias que todo mundo e se acham mais santas que todo mundo e têm essa postura de uma soberba de santidade, né? Que é mais perigosa que a soberba das letras. O que São João de Ávila está nos dizendo? Tem pessoas que não sabem. Aliás, tem pessoas que sabem muito e são orgulhosas porque sabem muito. E tem pessoas que não sabem praticamente nada, acham que sabem muito, se acham santos e não querem aprender com ninguém. Ou seja, o orgulho, a soberba, leva essa pessoa a não querer se dobrar ao conselho de alguém mais sábio, de alguém mais virtuoso. Essa pessoa sempre se acha que não precisa contar com outra pessoa. E leva ela a se isolar, a arrogar-se, ser mais que as outras pessoas. Isso é um grande perigo. Aí continua São João de Ávila. Essa soberba da ignorância, né? Ela é mais perigosa que a soberba das letras. Porque a santidade é um fruto superior. E por isso a sua soberba é pior. Ou seja, a pessoa pensa que é santa e ela quer que as pessoas achem que ela é santa. Então é um farisaísmo, né? Essa hipocrisia dos fariseus. A pessoa se comporta bem e vai achando que a santidade é fruto só de um bom comportamento. Não. Os fariseus também muitas vezes se comportavam muito bem
eram irrepreensíveis muitas vezes. E nem por isso eram santos, só por isso, de forma alguma. Tinham orgulho de terem um bom comportamento, né? Aquele orgulho doentio. Bem-vinda, Paula, bem-vinda, Rose. Então vamos continuar o que São João de Ávila nos aponta. Na verdade, nem a ciência, nem as boas obras produzem por si mesmas essa terrível praga. É a maldade do mal que se aproveita do bem para se inchar. É a maldade do mal, do homem mau, né, que se aproveita do bem para se inchar. Ou seja, se aproveita da fama que é virtuoso para ficar orgulhoso, envaidecido. Sendo assim, não se deve ser precipitado em desprezar os sábios, pois a sabedoria em si mesma não os impede de ser humildes e santos. Antes, tem sido e continua sendo para muitos uma grande oportunidade de ser, ou seja, aprender com os sábios, aprender com os santos, nos torna ainda pessoas mais virtuosas. Não vai atrapalhar nada. Julgar que não são é uma grande soberba, injurioso juízo. Ou seja, existem pessoas... Amém. Existem pessoas que acham, olha para as pessoas de uma comunidade, de uma ordem religiosa, de uma paróquia, e ela acha que ninguém vive a santidade, que ninguém é virtuoso. Ninguém, só ela. Para ela, pode ser a pessoa mais virtuosa da paróquia, daquela comunidade, ela sempre procura um defeito. Procura algo para criticar, para zombar, para dizer, não, essa pessoa é boa nisso, mas, esse famoso mas, que é destrutivo, né? E o mesmo que não fossem, mesmo que essas pessoas não fossem santas, né? Deveriam eles, ou seja, esses orgulhosos, recordar-se do que está escrito. Os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não imitei as suas ações, pois dizem e não fazem. Mateus 23, versículo 2 e 3. Ou seja, se você olha para o seu fundador de comunidade, para o seu pastor de grupo de oração, para o seu coordenador de pastoral, para o seu pároco, e não consegue enxergar nele santidade, virtude, e mesmo que de fato ele não seja uma pessoa virtuosa, uma pessoa que busca santidade, eles têm autoridade dada por Deus. Então, se eles estão ensinando certo, obedeça. Você só não vai imitar as ações erradas que eles estão fazendo. Se por acaso você tem um coordenador de grupo de oração, um coordenador de pastoral, ou seu próprio pai, sua própria mãe, né? O seu pároco, ou alguém que é uma autoridade sobre você, você deve obedecer, você deve amar, você deve respeitar, você deve ter uma reverência, porque na autoridade daquela pessoa existe uma presença de Deus muito forte. Deus vai acumulando a pessoa desse auxílio. Só que se a pessoa não tem uma vida virtuosa, tem uma vida bagunçada, dúbia, você não deve deixar de obedecê-la por conta da vida preguiça dela. E nem sair falando mal dela, como se isso te fizesse mais virtuoso do que ela. Se é assim a situação do seu pároco, ou do seu coordenador de grupo de oração, ou do seu fundador de comunidade, ou de alguma autoridade sua, cabe você rezar, cabe você obedecer. E quando é que você não obedece? Só quando for algo que é totalmente contra a razão, contra a lei natural, contra os mandamentos, né? Digamos que você vai se aconselhar e a pessoa manda você fazer algo que você tem clareza que é pecado. Claro que você não vai obedecer. Essa obediência não é santa, né? Quando Santa Teresa de Ávila fala que quem obedece nunca erra, ela supõe
que quem está ouvindo vai entender o mínimo possível essa frase, esse pensamento, que é correto, sim. Mas Santa Teresa não está dizendo que se você ouvir em um confessionário, em um aconselhamento, em uma pregação, fazer algo errado, você deva fazer. Ou se alguém se dirigir para você mandando fazer isso e seja algo objetivamente errado, claro que você não deve fazer isso. Qualquer criança depois de 7 anos deve saber, né? Estou aqui fazendo hipérbole, claro. Aí vai falar São João de Ávila, continuando aqui, né? Estes fazem o contrário, porque não seguem a boa doutrina dos sábios e praticam o mal de que os acusam, que é o de soberbos, desprezando-os e não seguindo a ordem natural e divina, que determina que os menos sábios sejam regidos pelos mais sábios. Meus irmãos, existem pessoas mais sábias que nós. Muitas. E às vezes a gente não é nem sábio, né? Está longe de ser sábio. Tem pessoas mais belas, mais bondosas, mais generosas. E nós devemos nos alegrar porque nós temos essas pessoas para que nós olhemos como um exemplo. Para que nós olhemos com admiração e procuremos imitar as virtudes dessas pessoas. Não é querer puxar o tapete, derrubar, como se isso me fizesse uma pessoa melhor. Pelo contrário, me faz uma pessoa muito pior do que eu já sou. Se eu fico querendo, por exemplo, alguém vem para mim, a elogia uma determinada pessoa, eu falo, não, essa pessoa é assim, mas tem isso que ela faz, esse defeito. A gente começa a detonar a pessoa. Isso é horrível. Isso é desprezível, né? Não foi para contradizer os sábios que São João disse que a unção vos ensina todas as coisas. 1 João 2,27. O que ele quis dizer é que, às vezes, a graça e a luz de Deus, por si só, ensinam interiormente o homem, e outras vezes o orientam a pedir um conselho, indicando a quem pedi-lo. Assim, é sempre ela que instrui, embora nem sempre sozinha. 1 João 2,27. Porque fala o seguinte, 1 João 2,27, vou repetir, né? A unção vos ensina todas as coisas. Aí um protestante ou um revolucionário dentro da igreja pega um versículo desse e vai dizer o seguinte, olha, Deus me fala tudo, o Espírito Santo me fala tudo. E a pessoa começa a não querer obedecer nenhuma autoridade. Ela começa a ser o senhor de si mesmo, no sentido mais pejorativo, mais prejudicial possível. Porque o Espírito Santo a ilumina, não quer dizer que ela não depende do conselho de outras pessoas. Que não depende dela ler um livro de um santo, dela ler o catecismo, dela pedir um conselho de uma pessoa mais instruída na fé. Ela deve ter essa humildade. Porque hoje, essa mania que nós temos, né? Uma coisa é nós nos abrirmos aos carismas do Espírito, nos abrirmos a uma vida interior. Outra coisa é achar que a nossa vida interior é uma vida isolada da obediência, uma vida isolada dos bons conselhos. Não é. Fala São Bernardo de Claraval que nós somos péssimos juízes de nós mesmos, péssimos conselheiros para conosco. Péssimos. Não é ruins, péssimos. Então tenhamos cuidado, né? Sobre isso diz Santo Agostinho. Fujamos de tais tentações, que são extremamente soberbas e perigosas. Antes, consideremos como o próprio apóstolo São Paulo, mesmo tendo sido prostrado por terra e ensinado pela voz celestial, lá em Atos 9, né? O São Paulo que cai por terra, ele foi enviado a um homem, depois dessa experiência, né? Desse impacto do ressuscitado, ele foi enviado a um homem para receber os sacramentos e ser incorporado na igreja. São Paulo não recebeu aquela iluminação, aquela experiência forte com o ressuscitado,
e saiu pregando primeiro. Não. Ele foi confirmado, né, pela autoridade da igreja. Ele foi batizado, ele passou um período de oração, de recolhimento. Depois disso tudo, dessa incorporação na igreja, daí a posteriori ele sai em missão, certo? Então essa postura de se auto-enviar, devemos ter cuidado. E o centurião Cornélio foi enviado a São Pedro, não somente para receber os sacramentos, mas para ouvir dele o que deveria crer, esperar e amar. Atos 10, versículos 5 seguintes. Se Deus não falasse aos homens por meio dos homens, a condição humana estaria muito abatida. E como poderia ser verdadeiro o que está escrito? O templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. 1 Coríntios 3,17. Se Deus não respondesse por meio desse templo, que são os homens, mas tivesse que dizer do céu e por meio dos anjos tudo que eles devem aprender, como é que teria sido a instrução desses homens que foram citados, né? Tampouco haveria espaço para a caridade, para que os corações se comunicassem uns aos outros. Ou seja, se Deus quer que nós peçamos conselho, aconselhemos também, se assim a gente for sendo capacitado, né? Pelo estudo, pela oração, pela vida virtuosa, é para que em nós cresça a caridade. Porque quando a gente aprende a depender de Deus através dos outros também, não é uma dependência afetiva, é uma dependência da caridade, no sentido equilibrado. Isso vai nos fazendo ser pessoas mais compreensíveis, mais maduras, mais pacientes com o outro. Uma grande prova de maturidade é quando nós nos espantamos com as nossas quedas e com as quedas dos nossos irmãos. A gente fica espantado, né? Bem-vindo, Wilson, e também o nosso amigo Kelvin Marques. Bem-vindo, Kelvin. Então tenhamos cuidado, às vezes a gente se espanta demais com a queda do outro. Não deve aplaudir nem achar bonito, mas se escandalizar com a fraqueza do outro ou com a nossa, é um grande sinal de falta de autoconhecimento. Repito, não devemos nos conformar com o nosso pecado. Mas a gente não deve ficar tão espantado. Poxa vida, como é que eu fiz isso? Não. Saber que a gente poderia ter feito um mal muito pior, mas Deus nos auxiliou para que a gente não afundasse mais ainda. Continuando. São Felipe foi enviado ao eunuco, Atos 8, 27. E Moisés recebeu o conselho de seu sogro Jétro, Êxodo 18, versículo 24. Assim fala Santo Agostinho sobre os homens que receberam o conselho, né? O mesmo diz São João Clímaco. O homem que confia em si mesmo não precisa ser tentado pelo demônio, porque ele mesmo é um demônio para si. Vou repetir. São João Clímaco fala o seguinte: o homem que confia em si mesmo não precisa ser tentado pelo demônio, porque ele mesmo é um demônio para si. É o que Santa Teresa de Ávila também falava. O homem que não reza, o homem, aqui a humanidade, né, no sentido, o homem, a mulher, todos os seres humanos, o homem que não reza, ele se joga no inferno sem precisar da ajuda dos demônios. Também São Jerônimo diz: não quis seguir o meu próprio parecer, pois ele costuma ser muito mau conselheiro. Olha, São Jerônimo, doutor da igreja, nos ensinando. Eu não quis seguir o meu próprio parecer, pois ele costuma ser muito mau conselheiro. São Vicente também diz, e nos recomenda muito, que o homem que quiser ser espiritual tenha um mestre para conduzi-lo. E se o pode ter, mas não procura, Deus nunca lhe comunicará a graça por causa de sua soberba. Ou seja, se você pode ter um diretor espiritual, pode ter alguém instruído na fé, na virtude, e você não procura um socorro, as graças que você iria receber, você vai deixar de receber para ser santo. Por conta dessa soberba, porque você percebe que precisa de ajuda, mas se torna independente, autossuficiente.
então faltará auxílio para ser santo. São Bernardo e São Boaventura, a cada passo, aconselham mesmo a esse respeito, né? Por vezes diz: ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. Isaías 5:21. Em outro lugar está escrito: tu tens visto um homem que se julga sábio? Há mais a esperar de um tolo do que dele. Ou seja, alguém que se acha sábio é mais tolo que um tolo, né? Provérbio 26, versículo 12. São Paulo nos adverte: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12:16. Disse o sábio: o insensato não quer ouvir as palavras de prudência, mas que sejam confirmados os próprios sentimentos. Ou seja, o homem insensato, o homem orgulhoso, ele quer que todo mundo confirme o que ele pensa. Quem não confirmar é imaturo, é rebelde, não sabe de nada, não é santo, não é virtuoso. É a pessoa que busca sempre a autoconfirmação. Isso é uma carência terrível, né? É um complexo, às vezes, de inferioridade e às vezes de superioridade. E em outro lugar, vai dizer o seguinte da Escritura: se inclinares o ouvido, receberás a doutrina. Se gostares de ouvir, adquirirás a sabedoria. Eclesiástico 6, versículo 34. Se gostares de ouvir, adquirirás, melhor dizendo, a sabedoria. E para não ser prolixo, digo que a Escritura divina, as advertências dos santos e as suas vidas, e todos os exemplos que vimos, todos em uníssono, recomendam-nos não confiar em nossa própria prudência, mas inclinar o nosso ouvido para receber o conselho de alguém. Inclinar-se diante de Deus. Inclinar-se diante daqueles que Deus nos dá como remédio para a nossa soberba. Então aqui é um pouquinho do que São João de Ávila nos instrui. Teria mais coisas para falar sobre esse tema, né? Não seguir o próprio juízo. Não ser conselheiro de si mesmo. Um abraço aí para Samantha e também para o nosso amigo Cássio, né, do Centro de Design. Então terminamos por aqui a nossa live. Deus abençoe. O livro que eu usei como referência foi o livro de São João de Ávila. Aude Filha, avisos para os que desejam servir a Deus. Quem puder adquirir, vale muito a pena conhecer este grande doutor da igreja, infelizmente tão desconhecido aqui no Brasil. Um abraço para todos. Salve Maria.